Olá, como vão vocês? Hoje é sexta-feira, dia 5 de junho, e nós estamos numa data que faz a gente lembrar de algo muito importante em nossa vida: o meio ambiente. É sobre ele que a gente vai falar hoje. O meio ambiente que nos rodeia, que nos dá a luz do sol, que nos dá os alimentos, certo? Que nos dá o ar para a gente poder respirar. Hoje é um dia de lembrar dele e de como ele precisa ser protegido, pois muitas pessoas não estão cuidando dele como deveriam. E aí vem a poluição, vem um monte de coisas ruins que a gente não pode deixar acontecer. Porque é dele, como tia Val já falou, que vem os alimentos, que vem o ar que a gente respira, que vem a água para a gente poder beber, saciar a sede, cultivar os alimentos, para a gente manter a nossa limpeza, para fazer as plantas crescerem, certo? É deles que vem os animais que ajudam a outros tipos de árvores nascer, alguns animais que a gente se alimenta deles, que fornecem alimento para a gente. Tudo isso vem do meio ambiente, então é algo que a gente tem que proteger, porque os seres humanos não vivem sem o meio ambiente dele, certo? Sem água nós não poderemos viver, sem alimento nós não poderemos viver, sem um ar puro para respirar a gente não pode viver. Então a gente precisa do meio ambiente e a gente tem que cuidar dele para que os recursos que ele nos fornece nunca acabem. Para a gente entender melhor a importância do meio ambiente, Tia Val hoje trouxe uma historinha muito legal, aqui do filho dela, de Arthur, para compartilhar com vocês. A história de hoje vai ser Rã de Três Olhos. Rã, desde que ela nasceu, que ela é um girininho, ela já sabia nadar e vivia lá no rio. Ela foi crescendo, crescendo e se transformou na primeira rã de três olhos que existe. Só que lá, onde ela vivia, no rio, no lago que ela vivia, estava muito sujo, muito poluído. Então, a avó dela fez um maiô para que ela pudesse nadar naquela água sem se contaminar com as sujeiras que lá existiam. A rã de três olhos continuou crescendo, crescendo, e então ela aprendeu a saltar. Quando ela aprendeu a saltar, ela deu um salto para fora da água e chegou lá na terra. Só que quando ela chegou lá, ela viu algo muito estranho que ela não gostou. No céu tinha uma nuvem preta e o chão estava coberto de coisas que não faziam parte da natureza. A rã de três olhos gostava muito de conversar com a sua vovó e foi lá perguntar para ela aquilo que ela tinha visto na parte da terra, quando ela saiu da água. Olhos disse para ela que há muito tempo atrás, aonde elas viviam não era dessa forma. Era tudo limpo, a água saudável, o ar bom de respirar. Não existia aquela nuvem preta lá no céu, nem aqueles objetos no chão. Mas a vovó não sabia de onde tinha vindo aquilo. Ela só sabia que a cada dia aparecia mais objetos e aquela nuvem preta ficava mais escura. E que muitas pessoas, muitos animaizinhos, já não viviam mais ali, por conta daquelas coisas que estavam surgindo. E a rã de três olhos ficou pensando de onde viria aquilo. Como ela tinha aprendido a saltar, cada dia que ela ia treinando, ela saltava mais alto, mais alto e mais alto. Até que um dia, ela deu um salto tão alto que ela passou daquela nuvem escura. E então, ela descobriu o que realmente estava acontecendo. Vinha aquela nuvem, não era nuvem. Ela era uma fumaça escura que vinha de uma fábrica, de um prédio diferente. A rã de três olhos, então, foi lá investigar o que era feito naquele prédio, naquela fábrica. Quando ela chegou lá, ela descobriu que era uma fábrica de fazer coisas novas. Ela produzia todo tipo de coisa. Produzia cadeira, produzia mesa, produzia garrafões. Todas as coisas novas ela produzia. De três olhos, olhando tudo aquilo, pensou: será que isso que a fábrica está produzindo realmente faz as pessoas ficar felizes? Eu estou achando que não. Porque eu só vejo as pessoas comprando coisas novas e jogando as velhas no lugar que eu vivo, prejudicando o meu modo de viver. Então, ela resolveu falar com a fábrica e pedir para ela parar de fabricar tantas coisas novas. Então, com todo o fôlego que existia nela, ela deu um grito: fábrica, por favor, para! Mesmo
mesmo com todo o fôlego que ela tomou, é o grito mais alto que ela tinha dado, a fábrica não conseguia escutar ela, porque a fábrica, além de muita sujeira, provocava um barulho enorme enquanto produzia todas aquelas coisas novas. A Rã de Três Olhos saiu de lá muito triste, chorando várias lagriminhas por todos os olhinhos que ela tinha. Então, ela foi logo para a casa da sua vovó, contar tudo o que ela tinha descoberto. Ela disse que aquilo não era uma nuvem, era uma fumaça produzida por uma fábrica que fazia um monte de materiais novos para a sociedade. Então, a vovó, muito sábia e inteligente, falou para ela que a solução para resolver esse problema seria se mais pessoas soubessem o que estava acontecendo, porque muitas pessoas podiam fazer uma ação maior que desse certo, porque a Rã sozinha não conseguiria mudar aquela situação. A Rã de Três Olhos fez, seguiu o conselho da vovó e foi logo correndo contar para toda a população de bichinhos o que realmente estava acontecendo, que era a fábrica que estava poluindo o lugar onde eles viviam. Então, com alguns amigos, o pássaro amarelo, o bicho bolota, o monstro rosa e o monstrinho azul, ela conseguiu fazer um mutirão para limpar aquele lugar onde eles estavam vivendo. Então, cada um pegou um lixo que estava jogado lá e todo mundo foi levando e depositando lá na frente da fábrica. Era tanto lixo, que a montanha de lixo ficou maior do que a fábrica, cobrindo toda a passagem. Ninguém conseguia entrar nem sair de tanto lixo que eles recolheram e jogaram lá na frente da fábrica. Aquela montanha de lixo empilhada lá na frente. Então, ela pôde perceber que não tinha para que ela produzir tantas coisas novas, porque tinha muita coisa ali jogada que poderia ser reutilizada, poderia ser consertada. E ela sempre produzindo coisas novas, as pessoas não teriam interesse e acabariam sempre jogando fora e sempre amontoando lixo. Daquele dia em diante, a fábrica não produziu mais coisas novas. Ela passou a ser um local onde as pessoas depositavam as coisas velhas e quebradas para serem consertadas ou reutilizadas. E então, o lago onde vivia a Rã de Três Olhos ficou totalmente diferente, limpo, como a vovó lembrava no tempo de juventude dela. E muitos bichinhos voltaram a viver naquele lago. A Rã de Três Olhos foi um dos bichinhos que mais ficou contente, porque ela conseguiu descobrir o que estava acontecendo, conseguiu juntar pessoas no mutirão para que aquela situação mudasse e finalmente ela conseguiu tirar aquele maiô que a vovó fez e poder nadar, sentir a água em sua pele, porque agora tudo estava limpo e não tinha perigo nenhum de contaminação. Por isso, que história legal e que aprendizado. Então, vamos cuidar do meio ambiente. Como a tia falou no comecinho antes de contar da história, não tem como a gente sobreviver se a gente não cuidar e preservar os recursos que ele oferece pra gente, tá bom? Então, se tiver alguma coisa que a gente acha que não serve para nada, a gente tem que pensar, analisar. Aquilo pode ter conserto ao invés de a gente comprar o novo. E se não tiver conserto, a gente pode adaptar aquilo para servir de outras coisas, certo? Lá na nossa salinha tem muita coisa que foi reutilizado. Vamos lembrar? A gente tem aquela caixa de brinquedo, aquele baú de brinquedo, que tia aproveitou uma parte de um guarda-roupa velho para fazer. Nós temos os nossos potes de colocar lápis de cor, que tia reutilizou as latinhas de leite. A gente tem aquela brincadeira do alfabeto maiúsculo e minúsculo, que tia fez com caixinhas de pizza. Então, muita coisa a gente pode fazer. Na próxima semana, quando a atividade de vocês forem feita no caderninho que a mamãe vai buscar na escola, tia vai mandar alguns materiais para a gente reutilizar e fazer com eles brinquedos bem divertidos. Para a gente aprender letras e números e também para a gente se divertir. E lembrar como é bom, importante, reutilizar para deixar o ambiente mais limpo, mais agradável, certo? A atividade para a aula de hoje, tia quer um desenho lindo e caprichado da natureza preservada. Bem colorido, usando bastante cores e ele bem preservado. O ar limpinho, as plantinhas
bem verdes, com bastante fruta, um rio, um mar, um lago, seja o que vocês quiserem fazer, cheios de animais, mostrando a natureza preservada do jeito que a gente tem que deixar ela sempre. E aí manda pra tia foto, pra tia corrigir e tia anotar aqui no caderninho que vocês estão fazendo as atividades tudo em dia e tudo direitinho, tá certo? Aí segunda-feira a gente vai se ver com outras aulas, com outros assuntos, tá bom?